Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast da família. E que bom estar de volta com vocês a fim de nós falarmos de um assunto que para mim é muito pertinente. Afinal de contas, hoje eu vou estar falando sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é uma pergunta que sempre chega para mim. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Inclusive tem gente que fica se perguntando: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? É sobre isso que eu vou estar falando no podcast de hoje e você não pode perder um ponto desta resposta que eu vou dar hoje a todos que têm essa dúvida e aqueles que gostariam de saber alguns pontos que podem elucidar, tá? Que pode trazer mais clareza, tá? Trazer mais luz sobre este assunto que está lá em Mateus capítulo 12. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É possível que esse pecado imperdoável seja cometido hoje? E em caso afirmativo, um cristão pode cometê-lo? Escute, a melhor maneira de responder a isso é apelando para as passagens em questão que acontecem durante os confrontos de Jesus com os fariseus. O ponto de discórdia era a cura de Jesus de um homem na sinagoga no sábado. Os fariseus estavam presentes, assistindo aos movimentos de Jesus. E aí, Jesus faz uma pergunta. Olha o que diz o texto em Mateus 12:10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Os fariseus, capciosos, astutos, não é? Perguntam: é lícito curar nos sábados? Imediatamente, Jesus curou a mão do homem. Em vez de se arrepender e crer, os fariseus ficaram furiosos e foi nesse ponto que eles começaram a tramar o assassinato de Jesus enquanto resolviam se opor a ele em qualquer maneira. Veja o absurdo, veja o absurdo. Eles começaram a se opor e a tramar a morte de Jesus. Aí, vendo que muitas pessoas estavam crendo em Jesus, dizendo: será que este é o filho de Davi? Eles falaram para difamar seu ministério. Preste atenção, eles falaram para difamar o seu ministério. Vendo que muitas pessoas estavam crendo em Jesus, dizendo: será que este é o filho de Davi? Eles falaram para difamar seu ministério. Eles refutaram o milagre dizendo: preste atenção no que eles disseram, é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que este homem expulsa os demônios. Olha a seriedade disso. Olha o que eles disseram. É somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que este homem expulsa os demônios. Foi essa a observação que atraiu especialmente a ira de Jesus e motivou sua declaração a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Para entender a distinção feita por nosso Senhor, precisamos considerar o que estava acontecendo. Os fariseus não apenas ouviram a pregação de Jesus e negaram seu evangelho. Isso teria sido, como ele disse, falando contra o Filho do Homem.
No verso 31, mas aqui eles não apenas ouviram as afirmações de Jesus sobre si mesmo, mas também receberam uma validação clara dessas afirmações por meio do poder do Espírito Santo, por meio do milagre que Jesus realizou. Em vez de crer, em vez de acreditar, eles atribuíram ao diabo o que era obra de Cristo por meio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Em vez de os fariseus crerem, eles atribuíram ao diabo o que era obra de Cristo por meio do Espírito Santo. Vejam o que eles disseram. Ele tem espírito mau. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, verso 30. Ele tem um espírito mau. Tão endurecidos estavam seus corações que, mesmo sabendo que o milagre era do Deus Santo, eles atribuíram ao maligno, ao diabo. Eles sabiam que era verdade, mesmo assim, insistiram que era falso. Esse é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, voluntária e intencionalmente recusando-se a submeter a Deus e a sua palavra. Vou repetir. Esse é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é voluntária e intencionalmente recusando-se a se submeter a Deus e a sua palavra. Agora, a pergunta que fica é: esse pecado pode ser cometido hoje? Quantas pessoas fazem esta pergunta? Este pecado pode ser cometido hoje? Acho que a resposta é certamente sim. As pessoas blasfemam contra o Espírito Santo quando persuadidas pelo poder do Espírito Santo, da verdade do Evangelho e da afirmação de Cristo de ser o Filho de Deus e nosso Salvador, apesar de tudo, rejeitam. Da Carson diz que essas pessoas estão rejeitando a obra do Espírito de maneira pensativa, intencional e autoconsciente. Sua blasfêmia é negar o testemunho do Espírito e conscientemente atribuí-lo a uma outra fonte, geralmente má, geralmente diabólica. Agora, outra pergunta que se impõe quando tratamos sobre esse pecado é: por que esse pecado é imperdoável? Jesus disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E aí tem uma outra pergunta: por que uma blasfêmia contra Deus Pai, contra Deus Filho, se é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado? Agora, ouça isso. Deus quer perdoar, sempre quis. Deus quer perdoar. Deus deu seu Filho para morrer por nossos pecados, o justo pelos injustos, por causa de sua graça infinita. O que torna esse pecado imperdoável é a relutância do ofensor em se arrepender e crer. Sua atitude endurecida é demonstrada por sua determinação de rejeitar qualquer prova da missão divina de Jesus, a ponto de até mesmo atribuir ao diabo a atestação de Jesus por Deus. As palavras de Jesus sobre esse assunto nos asseguram que essa rejeição intencional e blasfema do Evangelho pode tornar o coração incapaz de se arrepender e deixar os pecadores como esses fariseus sem perdão. Agora, uma outra questão importante a considerar aqui, respondendo por que esse pecado é imperdoável. Veja só, se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se blasfemou contra o Espírito Santo, como haverá arrependimento?
Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 8, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se blasfema contra o Espírito Santo, e se o Espírito, então, não age na pessoa, como haverá arrependimento, convencimento do pecado, da justiça e do juízo? Isso deixa uma questão a saber. Os cristãos devem temer que tenham ou ainda possam cometer o pecado imperdoável de blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que um cristão pode cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Talvez você tenha dito algo há muito tempo que o assombra por causa de sua natureza blasfema. Talvez, sabendo que você é vulnerável a esse respeito, o diabo insinue, insiste, plantando na sua cabeça pensamentos blasfemos e talvez até o coloque em sua língua. Você é então culpado desse pecado imperdoável? Ou talvez seja, muitas pessoas não só pensam blasfemando, como falam também. Aí o diabo fica, olha aí, ó. Você blasfemou contra o Espírito Santo? Para você não tem mais jeito, você é um eterno culpado. A resposta é, por definição, nenhum cristão verdadeiro pode ter cometido pecado imperdoável. Jesus prometeu em João capítulo 6, verso 40, todo aquele que olha para o Filho e nele crê, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade, deixe-me assegurar-lhe que, se você está preocupado por ter cometido o pecado imperdoável, é um forte testemunho que você não cometeu. Vou repetir. Se você está muito preocupado ou preocupada, se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, este já é um forte testemunho de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se o seu coração fosse endurecido o suficiente para cometer o pecado, você não se preocuparia mais com o seu estado eterno. Em vez de implorar a Jesus, você, como os fariseus, estaria planejando prejudicar o reino do Senhor. Se você crê e confessa em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, então você aceita o testemunho do Espírito e, por definição, não blasfema contra ele. Outro dia, alguém perguntou, pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? O pastor respondeu, olha, só pelo fato de você estar preocupado se blasfemou ou não, significa que você não blasfemou. Porque alguém que tenha blasfemado contra o Espírito Santo, o Espírito Santo já não é mais ouvido e também já não atua mais sobre esta pessoa. Independente das palavras blasfemas que saíram de seus lábios, por sua própria conta, ao mando do diabo, se você creu e se voltou para Cristo, então você não cometeu este pecado que é revelado através da descrença e ódio a Cristo. O caráter ilimitado desse pecado imperdoável é revelado pelo fato de que até Simão Pedro, que negou o Senhor com maldições na noite de sua prisão, foi levado ao arrependimento e restaurado pela misericórdia do Senhor. Pedro negou Jesus, não é? Falou um monte de coisas que não deveria ter falado, falou palavrões, amaldiçoou. No entanto, ele foi levado ao arrependimento e foi poderosamente, graciosamente restaurado pela misericórdia do Senhor. Se você, como Pedro, às vezes negou a Cristo por fraqueza e pecado, mas não com blasfêmia de coração endurecido, então, como Pedro, você está qualificado para falar sobre a misericórdia e graça de Jesus que oferece perdão aos pecadores. Deixe-me dizer uma
palavra já indo para a conclusão. Preste atenção. A qualquer um que esteja frequentando a igreja, talvez se envolvendo com espiritualidade, mas ainda não aceitou o testemunho do Espírito Santo de que Jesus é o Salvador e Senhor, você está em uma situação precária e deveria estar muito preocupado com esse assunto de blasfêmia contra o Espírito Santo. Você percebe a verdade de Cristo e seu Evangelho? Em seguida, volte-se para ele sem demora, para que seu coração não seja endurecido pela blasfêmia e incredulidade. Se for esta a sua situação, deixe-me exortá-lo com a palavra que Paulo deixou escrita em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Você pode saber que não cometeu e não cometerá o pecado imperdoável, confessando o seu pecado e voltando-se para Cristo com fé. Lemos em 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda injustiça. Então, meu querido irmão ou amigo, se você está firme em Cristo, cheio do Espírito Santo, testemunhando do Evangelho, amém. Glória a Deus pelo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar para casa, é tempo de se reconciliar, é tempo de colocar a sua vida diante de Deus como filho pródigo, voltando para casa arrependido para ser restaurado na casa do Pai, na presença do Pai. Assim como o pai do filho pródigo o esperava e quando o viu voltando, foi ao seu encontro, o abraçou, o beijou e voltou com ele para dentro da casa, perdoando-lhe e restaurando-o e devolvendo-lhe tudo aquilo que ele havia perdido, é o mesmo que o Pai Eterno quer fazer com você hoje. É tempo de voltar para casa. É tempo de rever tudo aquilo que não está alinhado com o coração do Pai. E você, que nunca entregou a sua vida a Jesus, mas que sempre que ouve falar do Evangelho, é tocado no seu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, não é? Se o Espírito Santo fala com você através desta palavra e tem falado através do Evangelho, venha a Jesus. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Aceite a Jesus hoje, abrace a Jesus hoje, reconheça que Jesus é o único Salvador e Senhor. E aquele que confessa com a boca e crê com o coração será salvo. Hoje é o dia aceitável para a salvação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Espero que esta palavra, que esta resposta para a tua pergunta tenha te ajudado a compreender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e se é possível ou não um cristão blasfemar contra o Espírito Santo. Lembrando, se você está preocupado se blasfemou ou não, já é um testemunho de que você não blasfemou. Porque alguém que blasfema e se desconecta, se desliga, certo? Já não tem mais sobre si a ação do Espírito, cada dia mais se endurece
e se torna alguém indiferente a qualquer coisa que diz respeito a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Deixa eu fazer um convite para você. Você já conhece a nossa casa de restauração de casamentos que temos aqui em Bragança Paulista? É um espaço onde nós recebemos de 30 a 35 casais por vez. Não é? Todo mês acontece. Às vezes acontece 2, 3, uma vez, mas todo mês acontece o SOS Casamento Presencial. Nós já recebemos mais de 2.000 casais. 70% dos casais que chegaram, na maioria, não é? Separados ou se separando, estão restaurados para a glória de Deus. Se você quer fazer uma manutenção no seu casamento, se você quer fazer revisão no seu casamento, se você quer nutrir o seu casamento, ou se o seu casamento precisa até mesmo de uma ressurreição, porque já morreu, se inscreva para o próximo SOS, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas vou falar aqui se você está me ouvindo. O WhatsApp para você fazer a sua inscrição é 11 99 7540-432. Ou você pode também acessar casamentocurado.com.br. casamentocurado.com.br. E eu vou terminar como sempre eu termino. O céu não está em crise. Antes, você já deu o seu like? Você já se inscreveu no meu canal? Você já deixou sua mensagem aqui embaixo? Eu amo o Espírito Santo. Bênção. Maravilha, então. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast.